saudar a todos em nome do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria, da minha esposa e da minha, de estar aqui com vocês, louvando ao nosso Deus nessa noite e participando desse culto de adoração, de gratidão ao Senhor que é Criador de todas as coisas. Muito obrigado, pastor Eli, pelo convite para estar aqui. Meu objetivo nessa noite é falar a respeito do cristianismo, da visão cristã de mundo, particularmente do criacionismo, e fazer alguma pontuação com relação a uma visão alternativa e concorrente, que é a visão evolucionista de mundo. E eu gostaria de ler, então, o capítulo 1 do livro de Gênesis. Esse versículo tem sido chamado o cartão de visitas de Deus, que aqui ele simplesmente se apresenta como sendo o Criador de todas as coisas. Primeiro verso da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vamos para Hebreus, capítulo 11. Séculos depois, o servo de Deus, falando a respeito da vida pela fé, ele diz do verso 1 até o verso 3: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui o verso 3 está se referindo ao livro de Gênesis, verso 1 do capítulo 1, que nós acabamos de ler. Queridos, a busca das origens do universo é uma coisa muito antiga. É como é que tudo começou, de onde viemos. Os povos antigos, os povos primitivos, todos eles têm lendas da criação, ou lendas das origens de tudo, que nós chamamos de cosmogonia. Os filósofos gregos também, durante séculos, eles se debateram com a questão da origem de todas as coisas. Por um lado, havia alguns que defendiam que a matéria sempre existiu. Alguma coisa tem que ser eterna, alguma coisa tem que ter sempre existido. Se não for Deus, é a matéria. E muitos defendiam a existência da matéria como um elemento eterno, em contraste com a filosofia, por exemplo, de Platão, aquele famoso filósofo grego, que diz que, numa certa altura, veio um deus, que ele chamava de demiurgo, que colocou ordem no caos que havia, dando origem ao universo, às coisas como nós existimos. Isso tudo vocês aprenderam já nos seus cursos de filosofia, na escola, na universidade. Teorias modernas esquecem essas lendas antigas e tentam, através da ciência, detectar a origem de todas as coisas. Como nós chegamos a ser o que somos, de onde viemos, como tudo isso aconteceu. Muitas teorias, dentre elas a mais famosa é a do Big Bang, que um dia um ponto minúsculo de partícula condensada explodiu há milhões de anos passados e os pedaços se espalharam pelo espaço e ainda continuam se espalhando e voando, se separando a toda velocidade, e por acaso uma dessas partículas encontrou as condições ideais e surgiu o planeta Terra, com condições habitáveis de vida. E ali, nesse planetinha, por uma combinação de acaso e determinadas circunstâncias, surgiu o primeiro ser vivo, de onde então, através de um processo aleatório de mutações, pelo período de milhões e milhões de anos, a vida veio a se tornar complexa, partindo de um elemento simples, de um ser extremamente simples. Então toda essa riqueza, essa complexidade veio a acontecer. Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. E essa é apenas uma das várias teorias que procuram explicar a origem de todas as coisas. Mas para o cristão, que recebe a Bíblia como palavra de Deus, ele não tem dúvida de que as origens do universo e da nossa existência se encontram em Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E é por isso, e é nessa palavra que nós nos fiamos, de que o universo foi criado por Deus, de maneira que as coisas que hoje vemos, as visíveis e também as que não vemos, as invisíveis, elas foram formadas pela palavra de Deus. E nós sabemos disso pela fé. Sabemos porque a Bíblia nos diz. Porque, na verdade, eu vou falar disso mais adiante, foge do escopo da ciência determinar as origens. A ciência lida com fatos, com experimentos, ela afere a realidade com coisas que ela pode duplicar no laboratório. As origens do universo já se perderam num passado remoto.
Então não tem como a ciência pontuar a respeito de como as coisas começaram. Isso tem mais a ver com filosofia, com metafísica e com o subjetivo e assim por diante. Mas de qualquer maneira, hoje existe um grande conflito quando se faz um uso indevido da ciência e se coloca a ciência em contraposição à fé e procura-se chamar os religiosos e os crentes em Deus de ignorantes, obscurantistas e assim por diante. Apesar de que o pessoal que faz esse barulho não é nem 2% da população mundial, não é? Vocês sabem que as estatísticas são de que a vasta maioria da população mundial, 95%, 96%, crê na existência de um Deus ou de deuses, enquanto que os ateus, eles são pouquinhos, só que eles fazem um barulho tremendo, não é? E eles querem usar a ciência como cavalo de Troia, como ferramenta para aniquilar a fé em Deus. Mas se nós vamos falar a respeito das origens de todas as coisas, da criação, nós temos que fazer algumas observações a respeito da própria Bíblia. Eu tenho que admitir para vocês que a Bíblia não é um manual de ciências, ela não é. A Bíblia não está escrita em linguagem científica e ela não foi dada para nos fornecer uma visão científica de mundo. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que o sol se levanta numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe no outro, ela não está fazendo uma declaração científica, porque se você fosse tomar essa declaração como se fosse a declaração científica, você teria que dizer que o sistema é heliocêntrico, que a Terra é fixa e que o Sol é que se move em torno da Terra. Mas a linguagem da Bíblia não é científica, ela é a linguagem do observador, é a linguagem de quem observa. Até hoje, em plena era científica, nós ainda dizemos que o Sol se levanta numa extremidade da Terra, do horizonte, percorre o céu e se põe no outro lado. Não falamos isso? E nós sabemos que, na verdade, não é a Terra que é fixa e o Sol se move em torno dela, mas o contrário. Mas a linguagem da Bíblia não é uma linguagem científica e, da mesma forma que nós rejeitamos os esforços do evolucionismo e de outras linhas teóricas de usar ciência para desprovar a criação, nós também temos dificuldade quando alguns criacionistas, alguns cristãos, querem usar a Bíblia para provar determinadas coisas, forçando a Bíblia além dos seus limites. Ela não foi dada em linguagem científica, nem o objetivo dela é nos fornecer uma descrição científica do mundo. O propósito da Bíblia, quando fala da natureza e do mundo, é dizer que nós viemos de Deus, que o mundo existe por causa de Deus e para a sua glória, para que nós nos relacionemos com esse Deus Criador. E nós não podemos ir mais além do que isso. Todavia, aquilo que a Bíblia afirma sobre o mundo é verdadeiro. E nós devemos ler, por exemplo, o relato da criação, em Gênesis capítulo 1, não como lenda ou folclore, ou como mito, um mito fundante da nação de Israel, como uma elucubração dos autores bíblicos, ignorantes do modelo científico, mas devemos ler como uma descrição inspirada e verdadeira das coisas que aconteceram. E isso é apoiado pela simplicidade do relato bíblico. Eu não li o capítulo de Gênesis 1 todo, mas vocês o conhecem muito bem. Quando nós comparamos o relato da criação da Bíblia com as lendas antigas de povos primitivos que falam de como o mundo foi criado pelos deuses e tudo mais, salta aos olhos a simplicidade do relato bíblico, a sua pureza, a sua narrativa, em contraste com aquelas lendas absurdas. O testemunho da Bíblia como um todo é de que Deus criou todas as coisas e que Ele é o nosso Senhor e, portanto, Ele tem todo o direito sobre nós. Se eu fosse resumir para vocês o que a Bíblia diz sobre a criação, eu colocaria dessa maneira. Primeiro, isso está na Bíblia como um todo, Deus criou tudo o que existe. Não há nada que não tenha sido criado por Deus. E tudo o que existe, portanto, teve um começo, à exceção de Deus. A matéria não é eterna, não existe nenhuma substância que seja eterna. Deus, somente Deus, é eterno. E somente Ele existe desde toda a eternidade. Tudo mais que existe foi criado por Ele num determinado momento da história. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina é que Deus criou como um ato livre da sua vontade. Não é que Ele tinha necessidade. É muito comum você ouvir os evangélicos dizerem isso.
que Deus nos criou porque Ele queria companhia, porque Ele se sentia sozinho e precisava de uma complementação ou de expressar o seu amor e a sua natureza. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus pleno, é um Deus perfeito, satisfeito em si mesmo. Ele já tinha diálogo, Pai, Filho e Espírito Santo, já tinha companhia, as três pessoas da Trindade. Ele não precisava de nada do que Ele criou. Ele não precisava de você, Ele não precisava de mim. Ele criou porque quis, foi um ato da sua vontade. A Bíblia deixa isso muito claro, que esse Deus autossuficiente, satisfeito, feliz, pleno em si mesmo, Ele determinou, Ele resolveu que um dia Ele haveria de criar o mundo e tudo que nele há para a sua glória, como nós inclusive acabamos de cantar nesse último canto. Terceira coisa que a Bíblia nos diz é que Deus criou todas as coisas do nada, pela sua palavra. Como eu já mencionei, Ele não usou uma substância já pré-existente, ou uma matéria já pré-existente, mas Ele criou tudo pela palavra do seu poder. Haja luz, haja luz. E pelo fiat de Deus, tudo veio a existir. Ele criou tudo pela sua palavra. Em quarto lugar, Ele criou tudo para a sua glória. Isso aí é bom repetir, embora já tenhamos indicado antes. Ele criou tudo para a sua glória, para a manifestação do seu poder e, finalmente, para proveito do homem que Ele aprove criar a sua imagem e semelhança. A quinta coisa que eu creio que podemos dizer, a Bíblia nos ensina sobre a criação, é que o mundo que hoje existe, ele é essencialmente o mesmo mundo de quando ele foi criado. Eu sei que às vezes os evolucionistas nos acusam de fixismo. O fixismo seria a teoria de que é uma caricatura da posição criacionista que os evolucionistas querem pregar na testa da gente, dizer que nós somos fixistas, quer dizer que nada mudou desde que o mundo foi criado. Não é bem assim que nós estamos dizendo. Nós cremos, por exemplo, que a geografia mudou. Nós cremos que houve deslocamento de terra. Nós cremos que o relevo mudou. Nós cremos que há atividades sísmicas, atividades vulcânicas, que fizeram com que a geografia fosse alterada durante os séculos em que o mundo existe. Catástrofes aconteceram. Sabemos que muitas espécies de animais se extinguiram. Não é que surgiram novas espécies, mas é que dentro das próprias espécies os indivíduos se adaptaram. Eles se amoldaram ao meio ambiente. E surgiram então variedades dentro da mesma espécie. Mas basicamente, o mundo que nós temos hoje, em que nós vivemos, ele é o mesmo do que quando foi criado por Deus, o que faz com que a visão criacionista ela seja diferente daquelas outras visões de mundo que nós acabamos de mencionar para vocês. Consequentemente, são inaceitáveis para o cristão qualquer teoria teológica ou com capa de científica que venha negar ou contradizer esses pontos. E eu não tenho dificuldade, eu vou dizer isso para vocês, eu não tenho dificuldade com várias das teses do evolucionismo. Minha dificuldade é que, no fim, o evolucionismo quer usar o método científico para negar a existência de Deus ou a ação de Deus no mundo. Deixe-me falar agora um pouco da importância dessa doutrina da criação para o cristianismo. Eu sei que tem cristãos que estão prontos a abrir mão da doutrina da criação para acomodar a sua crença às teses supostamente científicas do evolucionismo. E aparecem então os chamados evolucionistas teístas. São aquelas pessoas que querem manter, por um lado, a ideia de que a evolução existe, que houve um Big Bang, que houve um ancestral comum e que através dos milhões de anos a vida veio a existir de forma complexa, mas aí eles querem também afirmar ao mesmo tempo que Deus é que está no controle de todas estas coisas, que Deus usou a evolução para poder termos hoje a complexidade que nós vemos ao nosso redor. O problema com essa posição, entre muitos outros, é que os evolucionistas morrem de rir com os evolucionistas teístas, dizendo que existe uma incompatibilidade irreconciliável entre o evolucionismo e a crença num Deus, porque um dos pilares da evolução é as mutações aleatórias, as chamadas mutações randômicas, acontecidas por acaso. Na hora que você coloca um Deus na equação, você tem que tirar essa ideia de acaso,
Você tem que colocar a ideia de propósito na maneira como as coisas aconteceram. E os evolucionistas morrem de rir quando alguns cristãos tentam conciliar estas coisas. E, por outro lado, também os criacionistas olham assim, meio desconfiados para esses irmãos que querem ler ou ver o evolucionismo como explicação para a complexidade da vida, porque aí o que é que nós vamos fazer com o relato de Gênesis? O relato de Gênesis é tão claro: no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí vem a narrativa de como ele fez as coisas em determinados períodos de tempo, nos dias que são ali mencionados. E depois diz que ele criou o homem, e que o homem, num determinado momento, ele tomou da árvore que não devia tomar, e com isso desobedeceu a Deus e caiu do estado de inocência em que havia sido criado, tornou-se um pecador. Então, os evolucionistas teístas, eles olham para o relato de Gênesis e eles vão ter que negar a historicidade, eles vão ter que negar a existência de Adão. Primeiro, eles vão negar que Deus criou o mundo, como está escrito ali. Segundo, eles vão ter que negar que houve uma pessoa, um Adão literal. O evolucionista teísta não pode acreditar num Adão, numa pessoa chamada Adão e sua mulher Eva, foram criados por Deus, e muito menos que houve um momento em que aquele casal desobedeceu a Deus e caiu do estado de graça ou de inocência em que havia sido criado. Eles vão ter que dizer que aquele momento que a Bíblia retrata como sendo de queda, na verdade foi o momento em que esse humanoide, esse macacoide ou humanoide, que depende do ângulo que você olha, ele ganhou consciência moral e passou a saber o certo e o errado e a raciocinar. Então, isso que a Bíblia fala como sendo a queda, o evolucionista teísta vai dizer que foi o momento em que o humanoide se tornou o Homo sapiens, que ele se tornou inteligente, que ele passou a ter consciência moral e coisa dessa natureza. Portanto, quando chega em Gênesis, quebra a plausibilidade. Ou você é de fato evolucionista, ou você é criacionista. O meio termo, de fato, não satisfaz absolutamente os dois lados e levanta mais perguntas do que realmente traz soluções. Eu quis falar disso porque eu sei que há cristãos que estão dispostos a abrir mão de Gênesis 1, 2 e 3, que para mim são os 3 capítulos mais importantes da Bíblia, são os 3 primeiros capítulos de Gênesis, estão dispostos a abrir mão desses 3 capítulos para acomodar a fé cristã às supostas reivindicações infalíveis da ciência. Mas eu quero falar aqui da importância dessa doutrina da criação, conforme nós a encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis para nós. É o conceito mais básico do cristianismo, do qual depende o nosso relacionamento com ele. Porque Deus criou o mundo conforme está escrito em Gênesis 1, 2 e depois a queda do capítulo 3, porque Deus criou o mundo conforme está escrito ali, ele deve ser buscado por suas criaturas que dependem dele. A visão evolucionista de mundo fala de um sistema natural fechado, onde não há interferência de Deus. Já Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e o restante da Bíblia nos fala de um Deus que não somente criou o mundo, mas que interage com esse mundo. Um Deus que está presente, que interfere na história. Se não fosse assim, nós não podíamos cantar o que nós cantamos. Entra na minha casa, muda a minha vida, mexe com minhas estruturas. Nós estaríamos clamando a um Deus que é impotente para fazer isso. Na visão evolucionista, ou chamada teísta, não é? Que é a combinação do evolucionismo com o cristianismo, Deus não interfere nos afazeres humanos. O sobrenatural não invade a história. Então, a doutrina da criação, como nós temos na Bíblia, ela é a base para o relacionamento pessoal com Deus. Porque se Deus não é esse Deus que criou o mundo e que interfere no mundo, que o sustenta e que o mantém, nós estamos orando a quem? Nós estamos nos relacionando com quem? A quem nós estamos buscando? Diante de quem estamos entregando a nossa vida e o nosso futuro? A um Deus que é um Deus que criou o mundo, conforme eles dizem, um Deus que talvez até tenha dado ponto de partida, comparado às vezes a um cara que fez um relógio, deu corda e deixou o mundo funcionando, e não interfere mais. Mas não é esse o Deus que a Bíblia nos apresenta no seu primeiro capítulo, mas é um Deus todo-poderoso, para quem nada é impossível. E, portanto, em segundo lugar, ele tem que ser adorado, e ele somente. A doutrina da criação, ela é a base na Bíblia para o monoteísmo. Todas as vezes que os autores bíblicos e os profetas dizem,
não adorem outros deuses, não vão atrás de outros deuses. O argumento sempre é esse, porque o nosso Deus é o Deus dos céus e da terra, Ele é o Criador de todas as coisas. Os ídolos são vãos, os ídolos são invenção humana, mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, Ele criou todas as coisas. Então, a doutrina da criação, ela é a base, inclusive, para o monoteísmo, para que nós adoremos a Deus somente. Em terceiro lugar, a criação é importante, essa doutrina, porque ele mostra que Deus domina sobre tudo e sobre todos, e que um dia Ele julgará o mundo. Ele tem autoridade sobre nós, porque Ele é o nosso Criador, e Ele tem essa autoridade porque Ele nos fez, e portanto Ele tem demandas morais sobre nós. Um dos problemas, exatamente, do naturalismo filosófico, do darwinismo e do evolucionismo, é que nos deixa sem obrigação moral. Se eu sou resultado de um processo randômico, aleatório, de mutações através dos séculos, nada mais sou do que uma espécie animal privilegiada porque tenho consciência. Não existe base para imperativos morais, não tem uma base para dizer isso é certo e isso é errado. Se Deus não existe, vale tudo. A única base que eu tenho para dizer, ou para moralidade, para ética, é um referencial fora de mim. Fora de mim, porque se o referencial está dentro de mim, ele se torna relativo. Porque o que é certo para mim não é certo para o outro. O que eu considero errado não é errado para o outro. Então, uma das implicações do naturalismo filosófico, que é a base do evolucionismo e do darwinismo, é exatamente que fica sem base para você dizer, por exemplo, eu sou contra o aborto, ou eu sou contra a eutanásia, ou eu sou contra a eliminação dos velhos, dos fracos e dos doentes. Pensa bem, por que eu vou me preocupar em salvar as baleias? Eu sou uma espécie dominante. Eu sou uma espécie que evoluiu e me tornei a espécie maior do planeta. Que morram as baleias, que morram as focas, que acabe a floresta amazônica, para que eu, como espécie dominadora e predominante, siga o meu destino. Qual é a base que eu tenho para clamar por ecologia, para ter misericórdia dos velhos, que morram os velhos, que morram os aleijados, que morram os desfigurados? Porque eles ficam um tropeço para a humanidade, diria. A rigor eles teriam que dizer isso. A lei não é a sobrevivência do mais apto, não é a sobrevivência do mais forte. Então que se acabe tudo que impede que os mais puros e os mais fortes predominem. Se você tirar Deus da história, pode tudo. Então, a base, esses versículos, capítulos iniciais do livro de Gênesis, estabelecem que Deus, Ele é o Criador e, portanto, Ele é o legislador. O mesmo Deus que colocou ordens e princípios que governam o mundo natural, é o mesmo Deus que colocou ordem e colocou princípios e normas e leis que regem o mundo espiritual e moral. E eu vou um dia responder para Ele. Tirar da doutrina da criação e de um Deus que fez todas as coisas, nós não temos mais base, nem por amor ao próximo. Que morra o próximo, eu que sobreviva, né? É a lei do mais forte, eu é que tenho que sobreviver. Se eu tiver que passar por cima do meu próximo, é assim a natureza. E assim eu vou em frente, pisando em cima de tudo e de todos. Mas em quarto lugar, a doutrina da criação me diz que existe um propósito, existe um sentido bom e correto para o mundo e para a existência do homem. Se nós somos o resultado de um processo aleatório de mutações ocorrida durante um longo processo de tempo, de fato a história não tem sentido, ela é caótica, tudo acontece por acaso, não existe um propósito na vida, não existe uma razão de ser, não existe um motivo para a minha existência a não ser comer, beber, dormir, me divertir, me procriar e assim aproveitar a vida enquanto eu posso. Mas a doutrina da criação me fala de um Deus que fez um mundo com um plano, com um propósito e que me diz que a história ela não acontece em círculos, como diziam os gregos, ou não é o caos, como acreditava a antiga cultura chinesa, mas ela se move para uma consumação, ela se move para um propósito, porque há um Deus que controla todas as coisas, há um Deus que fez o mundo e fez com um propósito e como um objetivo. Pode ser que eu não entenda tudo que acontece comigo, e às vezes é difícil a gente entender. E eu sei que eu estou afirmando uma coisa que nós temos que receber pela fé, que a existência faz sentido.
e que há um propósito em todas as coisas. Eu lembro a história de um missionário, de um rapaz que queria ser missionário, passou a vida toda pedindo a Deus uma oportunidade de ir para os índios. Finalmente ele conseguiu o treinamento missionário e foi para os índios. Descobriram uma tribo na África e ele ia ser o primeiro a fazer contato. Depois de muita luta, ele chegou naquela tribo e quando entrou no terreno da aldeia que ele olhou, eram canibais. Ele virou-se para correr, era tarde. Os índios pegaram. E aí a próxima cena é aquele moço amarrado assim numa estaca no meio da aldeia, e na frente dele aquele caldeirão gigantesco com água borbulhando, fogo por baixo, e o cozinheiro cortando legumes e olhando para ele, né? Cortando legumes e olhando para ele. E o rapaz na agonia lá, Senhor, tenha misericórdia de mim. De repente o pajé, o chefe, tem uma inspiração. Chama o cozinheiro e diz: ô cozinheiro, corta aí um pedaço da carne desse homem, eu quero ver se é boa. O cozinheiro pegou a faca, olhou e disse: eu vou tirar da batata da perna. Aí chegou lá, cortou o filé, trouxe para o chefe da aldeia. O chefe da aldeia provou: que carne horrorosa, nunca comi uma carne tão ruim na minha vida, solta esse homem, a carne dele não presta. A próxima cena, o missionário correndo no mato, voltando para casa, louvando a Deus, dizendo: Senhor, agora eu sei porque é que o Senhor me deu aquela perna de borracha. A gente não entende certas coisas que acontecem na vida da gente, mas um dia a gente pode chegar a entender, como esse rapaz. Mas o ponto da Bíblia, quando a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, e que tudo que existe veio à luz, veio a existir pela sua vontade, essa Bíblia nos diz que Deus tem um plano e tem um propósito para a nossa existência e para o mundo. Isso nos livra das ideias como, por exemplo, da história se movendo em círculos, sorte, azar, acaso. Não, nós todos sabemos, nós todos cremos nesse Deus que guia todas as coisas. Então, eu falei estas coisas para mostrar a vocês a importância da doutrina da criação. Na hora que nós sacrificamos ou consideramos secundária essa questão de que Deus criou o mundo e que Ele é o autor de todas as coisas, nós praticamente tiramos a base do cristianismo. Nós não temos mais base nenhuma para dizer o que nós dizemos e para professar o que nós professamos. Não há um Deus com quem nos relacionar, um Deus que nos ouça, um Deus que nos atenda, um Deus que dá propósito à nossa existência, um Deus a quem nós havemos de prestar contas, um Deus cuja moral, cuja vontade, cujas leis eu tenho que respeitar. Então, a situação é um caos completo na hora que nós sacrificamos a doutrina da criação, conforme está aqui na Bíblia, para tentar acomodá-la às supostas reivindicações infalíveis da ciência, reivindicações essas que mudam a cada 50 anos. Até menos do que isso, novos paradigmas surgem, ideias que eram tidas como infalíveis há alguns anos passados, mudaram. Os cientistas durante muitos anos pensaram que a Terra era o centro do universo, né, e que o Sol girava em torno. Esse paradigma foi completamente mudado por um outro paradigma e que um dia pode mudar também. E todos os paradigmas que nós temos, eles podem um dia serem mudados e transformados. Mas eu quero falar também da importância dessa doutrina da criação para a academia. Eu sei que vários de vocês aqui estão na universidade, vários de vocês já passaram pela universidade, mas eu tenho o privilégio de trabalhar na Universidade Mackenzie, e esses anos que eu tenho trabalhado, primeiro como professor e depois nessa minha função administrativa, tenho tido a oportunidade de encontrar com muita gente preparada e capaz. Eu não creio que exista um conflito real entre a minha fé na Bíblia, a minha fé no que a Bíblia diz a respeito da criação do mundo, de um Deus que fez todas as coisas, e o progresso da ciência. Na verdade, o cristianismo é a alma da ciência. Deixa eu fazer essa declaração de novo. O cristianismo é a alma da ciência. Vocês já se perguntaram por que é que a ciência moderna ela não nasceu nas antigas civilizações, como por exemplo na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China?
a cultura milenar da China, por que que essas grandes culturas antigas, elas não foram berço da ciência moderna? Por que que a ciência moderna foi nascer lá na Europa cristianizada do século XVI, a partir do humanismo, depois o iluminismo, a reforma protestante? Por quê? Já pensaram nisso? A resposta é simples. Porque nessas antigas civilizações, a relação do homem para com a natureza era de veneração e de adoração. Todas essas culturas eram culturas panteístas, que acreditavam que a natureza era uma extensão de Deus, era o próprio Deus. Quando nós chamamos ou nos referimos a estas culturas como sendo panteístas, a palavra panteísmo está dizendo tudo é Deus e Deus é tudo. Então a relação dessas pessoas com a natureza era de veneração, de superstição, de medo. O cristianismo veio e dessacralizou a natureza, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo não é uma extensão de Deus. Deus não é o mundo e o mundo não é divino nesse sentido de que Deus é a alma do mundo. Mas o mundo existe de maneira objetiva, fora de Deus, foi criado por Deus. E, portanto, a nossa atitude com relação ao mundo não é de veneração, adoração, superstição e medo, mas é de análise, é de aprendizado, de observação para saber como funciona. Aliás, foi o cristianismo que traz aquela palavra no livro de Gênesis, em que Deus se dirigiu ao homem e disse, domine sobre a terra. Use a terra para o seu proveito. Então foi esse mandato cultural do cristianismo que levou a Europa, os cientistas, o homem na Idade Média, no iluminismo, a olhar para o mundo, não com um temor servil de que estaria mexendo com os segredos dos deuses e portanto, ofendendo os deuses, não, mas como uma criação de Deus. Os primeiros cientistas que nos deram a ciência moderna eram todos cristãos. Todos eles partiam de uma cosmovisão cristã do mundo e eles queriam examinar o mundo e descobrir como é que o mundo funcionava para conhecer mais a Deus, como por exemplo Newton, Cuvier e tantos outros grandes cientistas, químico, Paracelso, todos eles tinham uma visão cristã de mundo. Deus criou o mundo e eles queriam analisar o mundo exatamente para saber, conhecer mais a respeito de Deus. Então, foi o cristianismo que nos deu a ciência moderna. É por isso que eu disse que ele é a alma da ciência, porque foi essa visão de mundo que possibilitou o surgimento da ciência. É a base filosófica para a pesquisa, porque a Bíblia me diz que Deus criou o mundo. Veja só, primeiro eu creio que existe um mundo fora de mim. Vocês sabem que tem religiões e que tem filosofias que dizem que não existe nada fora da cabeça da gente. Sabem disso, não é? E que tudo que nós vemos, sentimos, ouvimos e percebemos é tudo acontece aqui. Não tem nada fora de mim, nada. A visão criacionista de mundo nos diz que existe uma realidade concreta lá fora, além de mim, que eu posso tocar, tangível, que eu posso medir, que eu posso analisar. E isso é uma dádiva da visão cristã de mundo, que possibilita a pesquisa. Segunda coisa, a visão cristã de mundo, o criacionismo, diz que o mundo é bom. Na perspectiva chinesa, o mundo, nas antigas culturas chinesas, o mundo é caos, é desordem. E, portanto, impossível de ser analisado, de ser conhecido, é aleatório. Mas a visão cristã de mundo diz nada disso. Existe um mundo lá fora que foi criado por Deus, é um mundo que é regido por princípios, é regido por normas, é regido por leis e, portanto, nós podemos estudar o mundo. Você sabe qual é a base da ciência? É a regularidade. É a regularidade. E porque as coisas acontecem regularmente da mesma maneira, eu posso fazer medições e eu posso fazer predições. Essa é a base da tecnologia, inclusive. Então, essa ideia de um mundo onde as coisas acontecem regularmente, de maneira previsível, é uma dádiva do cristianismo, que diz que Deus criou o mundo como sendo uma expressão da sua vontade, um Deus de ordem, um Deus de princípios, um Deus que colocou fundamentos em tudo que existe. E essa é a base da ciência. Foi isso que eu disse para vocês, o cristianismo é a alma da ciência moderna, porque é no cristianismo que nós vamos encontrar o surgimento, inclusive, das grandes universidades, Oxford, Princeton, Yale, Harvard, todas foram fundadas por cristãos.
Todas essas grandes universidades que hoje são referencial no mundo, todas elas foram fundadas por cristãos. Ainda a Universidade Livre de Amsterdã, que é mais recente. Então, nunca houve essa incompatibilidade. Qual é a dificuldade, então, por exemplo, que uma teoria recente como o darwinismo, que tem 150 anos, fazendo esse ano, 2009 é o ano de Darwin, 150 anos do lançamento do livro A Origem das Espécies. Qual é a dificuldade quando de repente aparece uma teoria como essa, que vai passar, como outras teorias passaram também? O darwinismo já está mostrando que ele se gastou, e que ele está mostrando já que está cansado e que é preciso, aliás, vocês sabem que o darwinismo que hoje se defende já é um neodarwinismo, teve uma revisão na década de 90, não é? É chamada nova síntese darwinista, e já estão planejando uma nova síntese darwinista para daqui a alguns anos, eliminando alguns dos pontos que o darwinismo não consegue mais se sustentar à luz das próprias pesquisas feitas nem tanto por cristãos, mas até por gente que é ateia mesmo, pessoa que não acredita em Deus. Mas qual é a dificuldade que nós temos com a visão darwinista de mundo? Vou começar dizendo em que é que nós concordamos. Primeiro, o emprego do método científico para analisar a natureza e o seu funcionamento. Nós não temos o menor medo de usar um método científico. Se você pegar o sistema Mackenzie de ensino, que recentemente recebeu atenção da mídia, foi um repórter da revista Veja lá no Mackenzie, pegou o nosso sistema de ensino que nós estamos fazendo para as nossas escolas, porque nós estamos cansados de dar material evolucionista para os nossos filhos e resolvemos escrever os nossos próprios livros. E criamos o sistema Mackenzie de ensino, onde nós estudamos boa ciência. Os alunos do Mackenzie estão entre os melhores classificados nas universidades, excelentes notas em tudo. Criamos o nosso próprio sistema de ensino. E foi lá um repórter, pegou lá e disse: mas vocês estão ensinando criação aqui? Estão falando de Deus criar as coisas em aula de ciência? Como é que vocês... Criação é religião e vocês misturam com ciência? E ele foi lá nos entrevistar. E nós dissemos: não, o senhor está errado. Nós não ensinamos criacionismo em aula de ciência. Nós ensinamos criacionismo em todas as aulas. Todas. Do começo ao fim. É a visão que permeia o nosso sistema de ensino, que existe um Deus que criou todas as coisas. Então o aluno vai estudar história a partir da visão cristã de mundo, um Deus que criou a história. Porque se não for com a visão cristã de mundo, vai ser a visão hegeliana, vai ser a visão marxista de história, que é a que domina hoje, vai ser a visão materialista de história, sempre vai ter uma cosmovisão por detrás. Isso de que o ensino é neutro é balela, todo ensino é ideológico. Se não for o cristianismo por detrás, vai ser outra ideologia. Então nós estamos cansados de dar isso para os nossos filhos. Vamos fazer com a ideologia correta. O cara ficou furioso, escreveu um artigo na revista Veja, depois saiu na Folha de São Paulo, e aí então saiu no circuito da grande mídia, né? Até a Globo News teve lá no Mackenzie, gravou uma entrevista conosco a respeito dessa questão do ensino do criacionismo nas escolas. E porque nós não vimos absolutamente nenhuma incompatibilidade. Mas eu queria dizer o seguinte: se você pegar o material do sistema Mackenzie de ensino, na parte onde nós começamos a tratar de ciência, você vai ver que a primeira coisa que nós fazemos aos nossos filhos é ensinar a usar o método científico. Nós não temos a menor dificuldade em usar o método científico, que é um método neutro. Meu problema com o darwinismo, evolucionismo, não é a metodologia científica, porque ciência é ciência, ela pode ser empregada da maneira correta. Os primeiros cientistas eram cristãos, não temos dificuldade com isso, não temos dificuldade com o método científico. Também nós não temos dificuldade em dizer que existem adaptações. Esse é um grande engano, não é? Nós temos que fazer aqui uma diferença entre a chamada microevolução e a macroevolução, embora esses dois nomes nem sempre sejam bons. A microevolução admite que, dentre as mesmas espécies, os indivíduos se adaptaram em determinadas regiões, devido ao clima, devido à geografia, devido a diversos propósitos. Mas, por exemplo, isso explica porque tem tanta raça diferente de cachorro. Mas, no fim, ele é cachorro. É cachorro. E não tem problema, você vai encontrar cachorro de um jeito, cachorro de outro, mas é cachorro. Então, nós não temos problema de que dentro é aquela famosa pesquisa dos tentilhões pesquisa não, foi a constatação de Darwin aos 20 e poucos anos, quando esteve nas Ilhas Galápagos, ele viu lá que os tentilhões, eles mudavam o tamanho do bico, dependendo da região em que eles estavam e da época do ano.
Eles aumentavam ou diminuíam o bico era mais curvo e tudo mais. E aí ele extrapolou para dizer que as espécies então haviam sido criadas através desse processo de adaptação. Eu acho que a extrapolação é indevida. O máximo que ele pode dizer é que determinadas espécies, elas se adaptam ao meio ambiente, alterando algumas das suas qualidades. Isso o cristão não tem problema. Isso aí está totalmente comprovado. Isso é ciência. Dizer que de espécies, indivíduos da mesma espécie, eles se adaptam a determinados ambientes. Nós não temos dificuldade com isso, que é chamado de microevolução. O problema é quando você quer dizer que uma espécie se transmuda em outra. Aí, para isso, nós vamos pedir, então, a evidência fóssil, e não tem. Então, porque deveria haver, não é? Se é um processo de milhões de anos, de uma espécie se transmudando em outra, nós deveríamos ter cemitérios e cemitérios de elos perdidos. Os evolucionistas dizem que eles vão achar. É uma questão de tempo. Tá bem, estamos esperando. Estamos esperando já há 150 anos, que foi quando Darwin lançou essa teoria. Aliás, não foi nem ele que criou, antes dele já tinha quem dizia, ele popularizou isso aí. Mas nós estamos esperando há 150 anos para eles encontrarem os elos perdidos e não encontram. Não encontram. Não tem. E porque essa aí é uma das dificuldades que nós temos. Mas então, nós concordamos com os evolucionistas no uso do método científico, na ideia da adaptação dentro das espécies, nós não temos dificuldade com isso. Mas qual é a nossa dificuldade? É que eles querem usar, às vezes, a ciência como se fosse uma coisa neutra. Vocês já viram a tirania da ciência? Eles usam a ciência como sendo a fonte maior do conhecimento. E aquilo que não puder ser provado pelo método científico não existe. Portanto, Deus está de fora e um monte de coisa está de fora. Só que o darwinismo e o evolucionismo, como qualquer outro modelo científico, ele não é objetivamente neutro. Ele tem pressupostos. O cientista, ele leva para o seu laboratório, para a sua mesa de pesquisa, aquilo em que ele crê antes de fazer a pesquisa. Então, se eles nos acusam de que nós, os cientistas cristãos, já vamos fazer as nossas pesquisas viciando os resultados porque nós partimos da existência em Deus, nós podemos devolver a mesma acusação, de que eles vão fazer a pesquisa acreditando que Deus não existe. É um a priori que também eles não podem provar. Eles não podem provar cientificamente que Deus existe nem que Ele não existe. Então, no fim, tem essa subjetividade também dentro do evolucionismo, do método científico. E querem saber? Para mim, isso não é uma briga científica, criacionismo e evolução. Isso é uma briga religiosa. Essa é uma disputa religiosa, porque no final, nós vamos sempre ter que dar um salto de fé. O criacionista vai dar um salto, ele vai crer na existência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus existe, e o evolucionista vai ter que crer ou que a matéria é eterna, ou que existia uma pré-matéria, ele vai ter que acreditar em alguma coisa que ele não vai provar pelo método científico. Então, fé por fé, uns fé de mais, outros fé de menos, não é? Fé por fé, eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus, que me diz, e que me dá essa visão unificada de mundo, que faz o mundo ter sentido para mim, e que tem sobrevivido e subsistido muito mais tempo do que mais essa teoria que está dando sinais de desgaste. Então, a primeira dificuldade com o darwinismo e o evolucionismo é que eles tentam pregar na testa da gente o nome subjetivismo e religião, como se eles fossem neutros e como se eles fossem científicos. Isso não é verdade. Eles também têm de crer em alguma coisa que eles não poderão provar cientificamente. Segunda dificuldade é o naturalismo filosófico que permeia o darwinismo. O naturalismo filosófico, o nome já está dizendo, é uma filosofia que diz que sempre existe, que existe uma causa natural para tudo que existe. Tudo que existe pode ser explicado em termos de causas naturais. O mundo é visto como um sistema fechado de causa e de efeito. Antigamente, na ignorância do mundo, as pessoas imaginavam que quando caía um raio, era um Deus que estava com raiva e estava atacando fogo em alguém. Hoje a gente sabe por que tem um relâmpago. Então existe uma explicação que deixou Deus de fora. Então antigamente, quando o pessoal não conhecia bem a medicina, bactéria, vírus e tudo mais, pensava que todo mundo que ficava doente era o castigo dos deuses, ou que estava endemoniado. Hoje, a medicina botou Deus para fora, porque nós já sabemos de vírus, sabemos de bactérias, sabemos de todas estas coisas. Então, eles dizem,
Então, o naturalismo filosófico, ele empurra Deus para fora da existência do homem, porque ele fica dando explicações naturais para tudo o que existe. Então, quem precisa de Deus quando a ciência já explicou tudo o que existe? Então, essa visão de mundo como um sistema fechado de causa e efeito é a visão de mundo adotada pelo darwinismo e pelos evolucionistas, e que é o pressuposto deles. Eu volto àquilo que eu disse. Eu não tenho dificuldade com o método científico e nem com as descobertas dos evolucionistas sobre a adaptação das espécies. Eu não tenho problema com isso. Meu problema é com o pressuposto religioso deles, que é o naturalismo filosófico, que no fim acaba empurrando Deus para fora da equação. E há coisas que eles não vão realmente explicar com o naturalismo filosófico, não é? Porque se o mundo é um sistema fechado de causa e de efeito, por que é que teima as pessoas em acreditar em Deus? Eu vou só partir disso aí. A ponto do Richard Dawkins, o famoso ateu que escreveu aquele best-seller publicado no Brasil, Deus, um Delírio, ele é obrigado a dizer que a crença em Deus, ele criou um gene chamado meme, é o gene de Deus. Ele diz que é um defeito genético que nós passamos para os nossos filhos, que o ser humano insiste em acreditar em Deus quando ele não tem a menor evidência científica disso. Ele chama isso de um meme. É uma espécie de alguma coisa que é transmitida hereditariamente, mas em termos de cultura, mais assim social, de convicções, em vez de ser uma característica genética. E a gente pega o Dawkins na mesma argumentação dele, né? Se ele já descobriu, se ele já isolou o meme cientificamente. A resposta é não, né? Ele imagina que existe isso, mas não usou. Ora, explicação por explicação, não é? Se ele não consegue submeter a hipótese dele à experimentação científica, por que ele fica, então, nos acusando de sermos subjetivos ou coisa dessa natureza? Mas é por aí que eles estão indo. Então, a dificuldade é essa. Os 3 pilares ideológicos de Darwin são chamados as 3 colunas do evolucionismo. Primeiro, de que todos nós viemos de um ancestral comum. Toda essa complexidade de vida que nós temos hoje, um dia evoluiu a partir de um ser unicelular. A vida veio do mais simples para o mais complexo. Essa teoria deu ensejo a que Darwin desenhasse a famosa árvore da vida, em que você já deve ter visto isso nos livros de ciência, a árvore da vida, em que ele coloca aquele serzinho unicelular e sai dando as ramificações, como através dos processos aleatórios de mutação, a vida foi se tornando complexa, se diversificando, especificando, dando origem, então, às famílias, espécies e coisas dessa natureza. Hoje, a ideia da árvore da vida já é rejeitada pela maioria dos cientistas. Grande parte deles hoje fala num gramado da vida, porque não tem como provar que toda essa complexidade que existe, essa diferença absurda que existe nos seres viventes, e agora com as descobertas da bioquímica, que o ser humano entrou na célula, no DNA, e viu essas diferenças absurdas, não tem como explicar isso a partir de um ancestral comum. Então, essa ideia da ancestralidade comum, ela vem sendo discutida e já vem sendo rejeitada em favor do que dizem que a árvore da vida parece mais um gramado, né? Era como se a vida tivesse surgido espontaneamente, eles dizem, em várias partes do mundo ao mesmo tempo, porque não tem como explicar que tudo veio de apenas uma entidade. Esse é o primeiro pilar do darwinismo que está sendo questionado. O segundo é que a complexidade da vida se deu através de mutações randômicas, ao acaso. Mutações que foram acontecendo e deram certo. A ideia é que quando uma mutação facilitou ou tornou aquele organismo mais apto para sobreviver, mais forte em relação aos demais, então aquela mutação é passada geneticamente para a próxima geração, criando uma nova geração que agora é capaz, e portanto a geração antiga, os indivíduos anteriores que não tinham essa mutação, eles são colocados de lado, eles vão fenecendo e morrendo. Alguém já comparou isso aí, a possibilidade de mutações randômicas ao acaso, criar espécies mais fortes, eliminando as anteriores, como a mesma coisa de uma pessoa cega tentar montar um relógio, usando luva de boxe, não é? E vem aí as comparações. A outra muito famosa é você entregar uma máquina de calcular, um teclado, um laptop a um macaco,
e esperar que ele, digitando ali ao acaso, escreva a enciclopédia britânica em 5 anos. Alguma coisa nesse sentido. A possibilidade disso é considerada extremamente remota, a ponto deles terem que esticar o tempo em bilhões de anos para poder o acaso ter a oportunidade de funcionar. Então, essa questão contra a ideia das mutações ao acaso, surge dentro do próprio meio científico um movimento chamado design inteligente, onde as pessoas estão mostrando que é impossível que determinadas complexidades que existem hoje na natureza tenham se desenvolvido por acaso. Por exemplo, pega uma ratoeira. Uma ratoeira tem 5 partes. Tem a base de madeira, tem a mola, tem o gancho, tem aquela pecinha que segura o gancho e tem o negócio que bate na cabeça do rato, né? A ratoeira tem 5 partes. Se você tirar uma das partes, a ratoeira não funciona. Basta tirar uma, a ratoeira não funciona. Vou pegar aqui o famoso exemplo do motorzinho da célula. A bioquímica mostrou que as células, elas têm um motorzinho de cauda, chamado flagelo bacteriano, que se move e que faz com que a célula nade. A célula se movimenta com esse motorzinho atrás. Tem 40 e poucas peças esse motor. Se você tirar uma peça, esse motor não funciona. Uma. Tem 40 e poucas peças esse motor celular. Se você tirar uma pecinha, ela não funciona. Para que a evolução funcione, a cada mudança ela tem que dar certo. Ela tem que ter propósito, senão é descartada, não é isso? Cada novo passo tem que ter propósito, tem que ser melhor do que o anterior, tem que ter alguma finalidade, senão ela vai ser descartada pela seleção natural. Como é que se poderia chegar a um motor celular com 40 e poucas peças? O que é que esse motor seria com 39 peças? Não tem função nenhuma. Com 38, não tem função nenhuma. Com 35, não tem função nenhuma. Com isso, esse é apenas um exemplo. Os cientistas, pela bioquímica, têm descoberto mais e mais coisas que eles chamam de complexidades irredutíveis. Você não pode reduzir, você não pode tirar uma peça. Como é que o acaso fez isso? Esse movimento é chamado de design inteligente. Eu concluo dizendo o seguinte. Primeiro, uma palavra aqui para nós, como crentes que professamos crer na Bíblia. Nós não precisamos ter vergonha nenhuma de dizer que somos criacionistas, que cremos num Deus que fez todas as coisas. A ciência muda, a ciência ela tem o seu valor quando é usada corretamente, mas não nos acovardemos ou não nos sintamos pequenos quando a ciência parece dizer que Deus não existe, ou quando aparecem essas pessoas trazendo teorias aí que no final das contas tem como objetivo nos fazer sentir estúpidos e ignorantes. Porque grande parte das vezes eles ignoram os fatos e nós às vezes também. Nós ignoramos a grande contribuição do cristianismo para o surgimento da ciência e que hoje grandes cientistas que estão fazendo a história, eles são cristãos, como por exemplo o Collins, que é o presidente ou foi o diretor do projeto Genoma. É um cristão que inclusive escreveu o livro A Linguagem de Deus. Espero que vocês tenham acesso ao Linguagem de Deus, já publicado em português, um livro dessa grossura muito bom. É um cristão, defende a criação e critica o evolucionismo. É o diretor do projeto Genoma, esse projeto importantíssimo. Então não tenhamos receio ou vergonha de professar nossa fé em Deus. Segunda coisa, se Deus é o que Ele diz que Ele é, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, a grande pergunta que nós temos que fazer é se nós nos dirigimos a Ele como tal, se nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, da nossa existência, e se nós queremos servi-lo e dar a Ele a honra, a glória e o louvor que Ele merece. Terceira coisa, se Deus é o que Ele é, se o mundo é o que a Bíblia diz que é, nós deveríamos ser os melhores alunos da universidade, os melhores professores e os melhores cientistas, porque nós temos essa motivação, conhecer o mundo que Deus fez, nós somos motivados por isso, fazer tudo para a glória de Deus. E por fim, eu diria para você o seguinte, enquanto você está conversando com um evolucionista, tentando mostrar os buracos da teologia ou da teoria da evolução, lembre que no fim, isso é uma guerra religiosa, não é tanto uma guerra da ciência. Você não vai conseguir provar cientificamente nenhuma coisa nem outra, porque não é uma briga de ciência. Você vai encontrar excelentes cientistas que são cristãos e outros excelentes cientistas que são ateus. Mas no fundo isso é uma guerra religiosa de pressupostos. E no fim, o melhor remédio para ganhar um evolucionista é o velho evangelho da cruz.
é pegar para Ele a Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, para salvar ateus, para salvar evolucionistas, falsos cristãos, para salvar todo pecador que se arrepende e verdadeiramente vem a Jesus em humildade. Amém? Que Deus abençoe a vocês e ajude vocês.